Vamos fazer aqui a parte da questão da força radial que ocorre no movimento circular ao fazer uma curva. Como acontece isso? É muito fácil. Vou fazer aqui o desenho ilustrativo. O corpo está aí fazendo uma trajetória circular, uma curva. Neste ponto da trajetória, ele apresenta esta velocidade V1. Depois, aqui nesse outro ponto da trajetória, ele apresenta esta velocidade aqui. V2. As duas velocidades são radiais, quer dizer que são no sentido do raio. Não, de forma alguma. As duas velocidades são ditas tangenciais. Radial é a direção do raio aqui, ó. Então, o movimento é o movimento circular. O corpo está nessa linha azul. A velocidade do corpo em cada ponto que ele está aqui é sempre direção tangencial, sempre sai a 90 graus. Deste ponto 1 para o ponto 2, o corpo fez um deslocamento delta θ. Este deslocamento delta θ corresponde a esse deslocamento aqui tangencial ΔS. Estou esquecendo de colocar aqui, logicamente, que aqui é o raio, né? O raio no ponto 2 e o raio no ponto 1. O ângulo entre os raios é mantido entre os dois vetores velocidade. Então, se eu for desenhar o vetor velocidade, tomando cuidado de fazer o mais paralelo possível aqui, e este aqui o mais paralelo possível, que para fazer de diferença de dois vetores, a gente tem que desenhá-los com origem comum. E a diferença entre os dois, esse vetor ΔV azul aqui, ΔV aqui vai ser o V2 menos o V1. Veja você qual é o ângulo entre os dois vetores. É o mesmo Δθ aqui. E para um deslocamento tangencial, nós podemos escrever que é o raio multiplicado pelo deslocamento angular. Para uma circunferência completa, o comprimento dessa circunferência, pegando daqui e percorrendo todinha ela, ΔS, é 2π multiplicado pelo raio R. 2π é esse deslocamento angular todinho aqui, ó. Se der uma volta inteirinha, é 2π radiano. E multiplica pelo raio. É assim que a gente memorizou o comprimento da circunferência, a distância que uma roda percorre após dar uma volta completa, 2π vezes o raio. E se não fosse uma volta completa, fosse um deslocamento Δθ qualquer, então Δθ vezes o raio. Então aqui a gente pode desenhar o ΔS aqui, o raio, e aqui o Δθ.
Então esta é a relação aqui que nós temos. É a mesma coisa para cá, só que aqui o V e o V, se a velocidade não for modificada em módulo, nós teremos igualzinho essa situação, e o ΔS e o ΔV. Então, ΔV pode ser escrito como sendo, por analogia, V vezes o Δθ. Se a velocidade for constante no movimento na curva. Então, nesta expressão aqui é que a aceleração radial, ΔV sobre ΔT, ela é proveniente da variação de direção de velocidades. Fica escrito desta forma, V vezes Δθ, no lugar do ΔV sobre ΔT. E o Δθ sobre ΔT é a velocidade angular ômega, porque tem deslocamento no tempo, isso é velocidade. Velocidade de rotação, velocidade angular, é ômega. Então a aceleração radial fica sendo velocidade tangencial multiplicado por velocidade angular. E a relação aqui para a velocidade e o deslocamento pode ser tirado daqui, ó. ΔS é R vezes Δθ. Se eu dividir ambos os membros pelo ΔT respectivo, o valor do raio não sendo alterado, ΔS sobre ΔT é a velocidade tangencial e ΔΩ sobre ΔT, Δθ sobre ΔT é o ômega. Então eu tenho esta relação, quer dizer, a velocidade tangencial, a velocidade angular e o raio têm este relacionamento entre um e outro. Ao mesmo tempo, a velocidade tangencial e angular têm esta relação com a aceleração radial. Então, se eu substituir aqui, a aceleração radial vai ficar R vezes ômega vezes ômega. Então, a aceleração radial fica ômega ao quadrado vezes o raio. Ou eu posso substituir a velocidade angular ômega, porque ômega é V sobre R. Então, eu troco ômega aqui por V sobre R. E aí eu fico com V ao quadrado sobre R. A aceleração, ela foi feita na média ΔV sobre ΔT, é na média temporal. Então não é nem nesse ponto, nem nesse, é no meio. É bem aqui a aceleração radial. Ela sim é radial. Então, em um movimento circular, o corpo é o tempo todo acelerado radialmente para o centro. Se não for, acaba o movimento circular, porque o tempo todo você faz curva, né? Se você parar de fazer força para dentro, ou parar de ter uma força para dentro atuando sobre você, você para de fazer o movimento circular. Quer dizer, então, m vezes a aceleração radial, força radial, tem módulo mv ao quadrado sobre r, ou, pegando aqui, m ômega ao quadrado vezes o r. Então essa é a ideia da força radial em detalhes.